ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Eu farei a leitura de todo este capítulo e será esta a porção que nós iremos expor nesta noite, confiando na graça do nosso Deus. Eu peço que todos atentem e lembrem-se, esta é a palavra do Senhor. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por intermédio, gozado de paz perene, e também por providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou de nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram nessa acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso.
e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. Meus queridos, vamos mais uma vez orar e pedir que Deus nos abençoe neste momento. Maravilhoso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Que gloriosa palavra. Que mensagem maravilhosa encontramos aqui, Senhor. Ajuda-nos, ajuda ao que pregará a Tua palavra, para que faça, ó Deus, no temor do Senhor, aquilo que é o princípio da sabedoria. E a nós que ouvimos, Senhor, seja conosco. Senhor, não ouçamos como palavra de homens, mas como palavra Tua, vinda dos céus, fiel, e que transforma os nossos corações maravilhosamente pela graça. Senhor, nós rogamos que hoje o Senhor vivifique o Teu povo que aqui se encontra, que veio para cultuar ao Senhor. Também, ó Deus, oramos para que aqueles que aqui o Senhor trouxe e que não fazem parte da Tua igreja, não creem, não compartilham dessa esperança da qual aqui acabamos de ler. Ó Deus, hoje não seja meramente um dia de festa, porque comemoraremos daqui a algumas horas a virada do ano, mas seja, Senhor, dia de festa por causa de uma virada em seus corações, operada pelo Espírito Santo. E que eles, ao Senhor, comemorem muito mais do que mais um ano que vem. Que isso fique marcado em suas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor. E sabemos que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. É assim que nós oramos, confiados em Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Esses dias eu assisti um filme chamado Hacker. Nesse filme mostra a história de um jovem que ele, quando aproximava-se perto da idade de ir para a faculdade, ele percebeu que ele precisava ter dinheiro para se profissionalizar e ter a sua vida futura. Contudo, esse jovem, ele começou a ganhar dinheiro de forma ilícita pela internet. As suas economias ele teve de dar à sua família por causa de uma crise financeira. E depois, então, esse jovem descobriu que precisava de mais dinheiro. Um dia ele viu um anúncio, aliás, um jornal, falando de hackers que ganhava dinheiro pela internet, na chamada Dark Web. Um ambiente virtual em que se falsifica a identidade das pessoas, um ambiente em que se produz cartões de créditos falsos e se vendem produtos que já são roubados, que não foram comprados pela pessoa que vende. E ele então começou a ganhar dinheiro. E muitas coisas me chamaram a atenção nesse filme. Eu gosto de alguns filmes porque falam de algumas histórias e que essas histórias muitas vezes elas se repetem na vida real. O que me chamou a atenção foi que esse homem, ele começou a... Ele se vestia de uma forma de quem tinha dinheiro, ia ao banco, fazia ali operações e conseguia colocar programas para
roubar o banco. Esse jovem começou a entrar em lojas, figurando ser um vendedor que tinha relógios caríssimos e que os vendia por baixo preço. E esse jovem, ele confiava tanto nessa identidade que ele criava, que ele começou a ficar viciado nisso. E ele deixou a oportunidade de fazer a faculdade. Aquilo que estava lá no início era a sua intenção, porque ele queria se passar por pessoas que ele não é, com bens que ele não tem, que ele não comprou. Ele enganava as pessoas. Ele tinha muita boa conversa. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que há discursos aqui. Há palavras sendo ditas aqui, por duas partes. Por homens que aqui são colocados para acusar o apóstolo Paulo. E você certamente que ouviu a mensagem anterior deve lembrar que ali estavam aguardando chegarem os acusadores de Paulo. Já estavam ali Félix, que era um governador. E os governadores naqueles dias, eles também figuravam como juízes nos tribunais. E também estava Paulo, a parte que seria acusada e que teria que se defender. Depois chegam os acusadores de Paulo. As duas partes falam, tanto a parte da acusação, quanto a parte da defesa. É um tribunal acontecendo. Os dois discursos. E a primeira parte parece tão verdadeira. Palavras tão polidas. Eles falam, aliás, Tértulo, que é aqui o orador, fala como se a sua versão fosse verdadeira, quando na verdade não é. Ele figura algo quando na verdade não é assim. Nós vemos aqui, meus irmãos, um falsear das palavras, exatamente como podemos ver no filme que eu citei, desse jovem hacker. Se nós pudéssemos reunir numa frase o ensino desse texto, essa frase sim poderia ser: Paulo faz uma confissão fiel, em contraste com uma acusação mentirosa dos judeus. Paulo faz uma acusação fiel, aliás, uma confissão fiel, em contraste com uma acusação mentirosa dos judeus. É isso que vem, essas coisas estão aqui em contraponto, em contraste. E nós iremos vê-las por parte, em primeiro lugar, a acusação contra Paulo. Veja no verso, a partir do verso 1. A acusação contra Paulo. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Perceba, aqui nós começamos a ver a acusação contra Paulo. Eles vêm, então, de Jerusalém, essa parte da acusação, ela é composta pelos líderes. Eu não sei se você percebeu na leitura, mas quem vem de lá são aqueles que é o sumo sacerdote. Você deve lembrar do Antigo Testamento que havia um homem que podia entrar no Santo dos Santos. Esse homem era o sumo sacerdote. Era uma autoridade do povo. Aqui está esse homem, um sumo sacerdote. O nome dele é Ananias. E outros que são aqui os anciãos com ele. Autoridades do povo. Pessoas experientes. Presbíteros. É a mesma palavra. Eles vêm para acusar Paulo. E eles vêm com Tértulo. Tértulo era um orador. Ele era formado na arte do direito. Como temos dito, inclusive, muito do direito que hoje se pratica na nossa sociedade vem daquela cultura romana. Tértulo não era apenas um orador. Aliás, não era apenas uma pessoa formada no direito. Ele era uma pessoa treinada para discursar. Ele era uma pessoa treinada para lidar com as palavras.
Ele era uma pessoa treinada para convencer com as palavras. Talvez você já tenha visto discursos que você chegou até a se emocionar. De tão, não apenas belas palavras, mas aquilo que é dito, a forma como é colocado. Tértulo sabia fazer isso muito bem. Ele era um orador, é isso que diz o texto. E ele então fala palavras iniciais, quando Félix então manda que ele se expresse. Aqui no verso 2 ele começa a dizer. E ele começa aqui a dizer palavras exatamente como acontecia nos discursos que eram tomados com a forma aristotélica daquela época. A filosofia e a retórica de Aristóteles era muito forte naqueles dias. E geralmente os discursos começavam com palavras para entreter as pessoas, para atraí-las, para que as pessoas não apenas dessem ouvidos ao conteúdo que estava sendo dito, mas elas tivessem afeição por quem estava falando. E você sabe, quando você ouve alguém que tem alguma coisa que você não gosta, às vezes você não aceita, não é pelo que ela diz, mas é por quem está falando. O contrário também é verdadeiro. Quando alguém está falando e alguém que você tem alguma afeição, pode até ser uma coisa errada, ou não ser tão boa, mas você segue. Tértulo sabe dessas coisas. E ele começa falando palavras muito bonitas. Mas, meus irmãos, elas são igualmente falsas. Falsas. Ele diz aqui que Félix trazia paz aos judeus, mas os historiadores vão dizer que Félix foi um perseguidor de parte dos judeus chamados zelotes. Eles são citados nos dias do Senhor Jesus, inclusive. Não, ele não trouxe paz. Ele diz, nós temos gozado de paz perene. Isso é mentira. O que vemos aqui, meus irmãos, é que ele engole toda a ira que eles tinham contra as autoridades romanas, em prol de um interesse superior. Isso já aconteceu na história. Quando nós passamos por Atos, no capítulo 4, nós vemos o apóstolo Pedro interpretando o Salmo 2. E lá ele diz, Senhor, o que acontece nesses dias é o que está escrito no Salmo. Eles dizem, quebremos as algemas, sacudamos de nós, porque se unem as autoridades e príncipes. E foi exatamente o que aconteceu no dia de Cristo. As autoridades judaicas se uniram com as autoridades romanas. Eles odiavam os romanos. Eles estavam sob jugo, sob domínio dos romanos. Mas eles engoliram tudo isso, porque eles queriam matar o Senhor Jesus. Eles conseguiram. Aqui está a história se repetindo. Você já viu, você já ouviu nas exposições de Atos, que quando olhamos para Paulo, não devemos ver apenas Paulo, devemos ver o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Tértulo é um orador. Mas ele é falso. Ele quer apenas bajular Félix. É isso que ele está fazendo. Ele é polido nas palavras e mentiroso como Satanás, a antiga serpente, que se aproximou da mulher com todo jeito e disse, é assim que Deus disse. A mulher respondeu, já sendo fisgada pelas suas palavras, e ela disse, é certo que não morrereis. Tértulo imita Satanás, o pai da mentira. Vejamos a acusação que ele faz. Depois dessas palavras introdutórias, ele então começa a acusar o apóstolo Paulo. E a acusação dele consiste em duas coisas. Ele diz que Paulo promove sedições no verso 5. Ele é uma peste, diz ele, e promove sedições entre os judeus esparsos em todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. E ele profana o templo. Ele tentou profanar o templo.
Ele diz que Paulo é o principal líder de uma seita. Uma seita é um grupo de pessoas que se desvia da verdade. É um grupo de pessoas que se desvia de algo que é verdadeiro. Ele está dizendo, Paulo, ele é líder dessa seita. Ele também ensina contra o templo. E foi exatamente isso que aconteceu com Cristo, não foi? Cristo disse, destruam esse santuário e em 3 dias eu o reedificarei. E as testemunhas falsas disseram, ele disse que iria destruir o templo, o santuário. Jesus nunca disse isso. O texto diz que ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Eles são falsos. Eles fazem o mesmo com Paulo, o discípulo de Cristo. E com grande persuasão aqui ele mente, usando habilidosamente as palavras. Ele é mentiroso. E ele é exatamente o oposto do Senhor Jesus. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. Tértulo faz o seu discurso. E no verso 9 diz que os judeus concordam. Ele estava ali como advogado, mas os que o contrataram concordam. De alguma forma ali eles fazem um sinal, não sabemos, mas eles concordam com aquela história dita por Tértulo. Porque eles queriam matar o Senhor, assim como que mataram Cristo, eles também queriam matar o apóstolo Paulo. Aqui está, meus irmãos, então, em primeiro lugar, a acusação contra Paulo. Mas o nosso segundo ponto nos leva à defesa de Paulo. Félix está aqui no tribunal. E depois, então, que ele manda a parte da acusação falar, agora é a vez, então, da defesa se expressar. E nós aqui já aprendemos que, embora alguém tenha cometido o pior dos crimes, essa pessoa precisa ter espaço para se defender. Esse princípio, meus irmãos, nós vemos, inclusive, quando Deus chama Adão. Adão, onde estás? Deus já sabia de todas as coisas. Mas o que ele está fazendo é dando oportunidade para que Adão confesse e diga o que ele fez. Adão se explique. Esse princípio do direito, ele vem da Escritura. Agora, então, Paulo vai falar. Como se defender de uma história tão bem contada? Como se defender de uma narrativa tão bem arquitetada? Talvez Paulo tenha temido. Mas o Senhor Jesus cumpre dos céus aquilo que ele prometeu aos seus discípulos. Ele disse em Lucas 12, versos 11 e 12: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Não, meus irmãos, não é como um sermão que não foi preparado, como vemos em alguns lugares, em que quem vai pregar não estudou aquilo que deveria pregar, então simplesmente dizem que o Espírito Santo escolheu aquela pessoa, ele abre a Bíblia e ele começa a falar coisas. Não, estamos numa época de transição. O Espírito Santo de fato havia descido ali no Pentecostes. É uma época em que a Escritura ainda não existe, o cânon não está formado. É necessário que o Espírito Santo se manifeste de forma extraordinária. E é exatamente isso que vemos agora. O Espírito Santo está agindo através de Paulo, cumprindo aquilo que Jesus disse que aconteceria. Paulo usa a palavra de persuasão. Isso é interessante ver nesse texto. Perceba, ele começa dizendo, sabendo no verso 10, que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. É interessante que Paulo ele faz aqui um elogio a Félix, juiz. Isso é curioso.
Porque, por um lado, Paulo, ele não deixa de fazer elogio com medo de ser mal interpretado. Paulo não deixa de fazer algo bom com medo de ser mal lido. Mas, por outro lado, compare as palavras iniciais de Paulo e as palavras iniciais de Tértulo. Paulo não está bajulando o juiz, como Tértulo fez. O texto segue. Ele diz: eles não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Eles não podiam fazer nada disso. Assim como nos dias de Cristo. Eles procuram alguma coisa para que pegassem o Salvador, mas eles não conseguem. Essa é a declaração que está nos lábios da autoridade que julga o Senhor Jesus. Eu não encontrei crime nesse homem. Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, sem defeito. E ninguém no mundo pode apontar pecado nele. Paulo não é impecável. Nós passamos por um texto que vimos Paulo pecar contra o sumo sacerdote. Mas Paulo está unido a Cristo. E ele, como ele mesmo disse, não que eu a tenha alcançado, mas eu persigo para o alvo. Cristo é o meu alvo. Eu tenho que ser como ele, santo como ele. Então Paulo diz: vocês não acharam crime em mim. Vocês não têm como provar essas coisas que vocês estão falando. Vocês não têm. Ah, meus irmãos, que ironia vem agora nas palavras de Paulo. Depois de falar essas coisas, Paulo, ele diz: porém, confesso-te. Porém, confesso-te. É irônico aqui, porque é como se alguém disse assim, depois das acusações de Paulo, depois das acusações feitas contra ele, Paulo faz uma confissão. Paulo está sendo acusado nesse tribunal. Ele faz uma confissão. Mas Paulo, você acabou de dizer que não tem nenhum crime? Por que agora você está confessando algo? Paulo faz uma confissão não de culpa, mas de fé. Paulo confessa a fé que ele tem. É como se ele dissesse: se eu tenho uma culpa, a minha culpa é de servir a Deus. A minha culpa é de amá-lo, de crer nele e ter a esperança do juízo vindouro. E que ele, o Senhor Jesus, voltará. Se vocês querem me acusar de alguma coisa, então aqui está a minha culpa. É irônico, as palavras de Paulo mexem com aqueles homens. É maravilhoso ver como Paulo, embora não seja como Tértulo, falso com as palavras, ele sabe usá-las. Ele serve aquele que é o verbo da vida, o Logos. Isso é impressionante. Paulo, meus irmãos, faz aqui um ato solene, quando ele diz: eu confesso. Naqueles dias, e assim é também nos nossos dias, em algumas ocasiões as pessoas elas tinham que confessar, quando elas tinham que prometer algo sério. Elas faziam isso publicamente. Certamente você já foi em várias formaturas, onde ali há um juramento, diante de muitas pessoas. O médico jura servir o próximo, não trabalhar por meios ilegais. Aquele que é formado em direito julga não trair a lei. Você certamente já viu situações assim. Paulo tinha também, naqueles dias, situações semelhantes, e ele faz, então, uma confissão pública. Esta palavra usada aqui para confesso-te expressa exatamente isso. Eu confesso, e eu confesso publicamente, diante de todos que estão aqui. Meus irmãos, há aqui uma confissão, não de culpa, mas uma confissão da fé que Paulo tinha. Será se há alguma base bíblica para fazermos isso? Quando alguém é recebido na igreja,
nós falamos da pública profissão de fé. Acabamos há algum tempo a classe dos catecúmenos, e por esses dias o conselho irá se reunir, examinar aqueles que disseram queremos fazer parte dessa igreja. E sendo aprovados, eles irão fazer a sua pública profissão de fé, a sua confissão de fé, diante de todos, de Deus e dos homens. A base bíblica para isso. Para que quando alguém seja recebido na igreja, publique a sua fé. Ora, será que eu preciso fazer isso diante de pessoas, se Deus já sabe da minha fé, Deus já sabe do meu coração? Romanos 10 responde isso. No verso 9 está escrito de Romanos 10, se com tua boca confessares, é a mesma expressão que Paulo usa lá em Atos, quando ele confessa diante do governador. Romanos 10, 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, sim, mas também com a boca se confessa a respeito da salvação. E no verso 13 está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que belas palavras, meus irmãos. Aqui está o ensino de que sim, todo aquele que diz eu quero seguir a Cristo, ele precisa fazê-lo publicamente diante de Deus e dos homens. Mas essa confissão, ela continua. Essa confissão, ela é feita quando nós oramos de alguma forma. Essa confissão, ela é feita quando nós cantamos a Deus de alguma forma. Mas essa confissão, ela também é feita, e ela também pode ser feita através de credos e confissões. Através de fórmulas de fé. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Esse texto é interessante. Paulo está no final de sua vida. Esta carta é a última carta que Paulo escreve. E então, Paulo ele tem em sua mente não apenas o seu chamado, mas ele tem em sua mente, inclusive, que ele é um apóstolo e não mais continuarão a existir apóstolos. Ele estava, inclusive, em Éfeso, aliás, perto de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros. Paulo, ele precisava cuidar das autoridades que iriam continuar governando a igreja. O que fazer? Ele escreve uma carta, inclusive uma delas é essa carta. Ele escreve a Timóteo. E veja o que ele diz no verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Perceba um detalhe nesse texto. Paulo não diz, mantenha as sãs palavras. Paulo diz, mantenha o padrão das sãs palavras. E sim, nós devemos manter as sãs palavras, é óbvio, são as escrituras, são o ensino delas, mas também devemos manter um padrão dela. E o padrão nos fala exatamente de fórmulas, doutrinas da própria escritura, que nos auxiliam a lembrar delas. Fórmulas de fé. Meus irmãos, esse ato de dizer fórmulas de fé no culto, ele é um ato antigo da igreja do Senhor, de igrejas reformadas. E que, graças a Deus, algumas igrejas hoje estão adotando. Isso não é visto apenas aqui na Escritura como mandamento bíblico. Nós olhamos para a história do povo e vemos fórmulas de fé, por assim dizer. Existe uma muito conhecida, em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa fórmula se chama Shema ou Chamar, e ela é usada pelos judeus até hoje. Ela é recitada, os filhos aprendem. É uma fórmula de fé. Não apenas no período bíblico nós vemos essas fórmulas de fé, mas também
Paulo fala em 1 Timóteo 3,16, ele usa uma fórmula de fé daqueles dias: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É um resumo da obra de Cristo. É uma fórmula de fé daqueles dias, que passa a ser texto inspirado, quando Paulo aqui insere. Mas não apenas no período bíblico, também no período pós-apóstolo, nós vemos o credo, tão conhecido credo apostólico, que resume maravilhosamente, sistematicamente, organizadamente, doutrinas da Escritura. Será se é bíblico fazer isso? Sim, é bíblico fazer isso. A base para confessar a nossa fé, a base para fazer o que Paulo está fazendo aqui diante de Félix, a base para que a igreja faça isso. E nós podemos aqui ver então, não apenas essa base, mas o conteúdo dessa confissão. E ela é maravilhosa. Volte para Atos 24, verso 14. Aqui está escrito então: porém confesso-te. O que é que Paulo você confessa? Que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Assim começa a confissão de Paulo. Ele confessa entregar a sua vida em culto. É isso que significa serviço aqui. O culto, meus irmãos, é um serviço. Às vezes nós usamos a expressão dizendo: eu vou assistir ao culto. Se for apenas palavras por palavras, isso não muda muita coisa. Mas significa que se nós vamos chegar aqui, nos assentarmos e ficarmos passivos, assistindo, nós precisamos entender melhor o que é o culto ao Senhor. O culto é um serviço no dia do descanso. É isso que Paulo diz: eu sirvo, eu cultuo ao Deus de nossos pais. Eu tenho cultuado, eu tenho servido ao Deus de nossos pais. Eu entrego a minha vida a Ele. Toda ela é um culto ao Senhor. Lembrando que Ele mesmo disse em Romanos 12: oferecei vossos membros como sacrifício agradável a Deus, em culto racional. Paulo diz: se tem alguma coisa que eu tenho que confessar aqui nesse tribunal, é que eu sirvo a Deus. Eu cultuo a Deus. Não apenas particularmente, mas inclusive com a igreja. Nós já passamos pelo texto em que vimos Paulo se despedindo dos irmãos de Éfeso na praia, e eles choram porque eles eram apegados a Paulo. Eles construíram vínculos. Meus irmãos, o teor dessa confissão é que Paulo cultua a Deus. Mas perceba, ele não confessa cultuar a qualquer Deus. Esse Deus não é uma novidade que surgiu por aí. Não é uma novidade evangélica. Não é algo que as pessoas estão ainda vendo o que de fato é. Esse Deus é o Deus de nossos pais. Esse Deus lembra que, na verdade, Ele é aquele que se manifestou ao seu povo. E tem se mostrado fiel pelas promessas que Ele fez ao seu povo. E que salvou o seu povo do Egito, inclusive. E que o fez peregrinar. E o guardou. Inclusive ali havia o seu anjo, que nos aponta para o caminho. Paulo diz: vocês chamam isso de seita, é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o anjo do Senhor acompanhava o povo no deserto. Paulo diz: eu sirvo ao Deus de nossos pais. E quando ele diz isso, ele lembra de todo o tempo em que Deus acompanhou o seu povo e cuidou do seu povo, e se revelou a ele, e peregrinou com ele. Deus mandou fazer o tabernáculo para dizer: eu estou no meio de vocês.
O que Paulo está dizendo é que ele não tem meramente uma experiência religiosa. O que Paulo está dizendo é que ele tem comunhão com esse Deus. Esse Deus se revelou a ele. E ele o cultua. Ele o serve com a sua vida. Ele anda com esse Deus. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhosa experiência. Não só do apóstolo Paulo, mas de todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho. Mas não apenas aqui temos o conteúdo dessa confissão, mas também a forma. É como se Paulo dissesse aqui ainda no verso 14: eu sirvo ao Deus de nossos pais de forma a acreditar, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, e tendo esperança em Deus. Há duas formas dessa confissão. Ele crê no conteúdo da Escritura, na lei e nos escritos dos profetas. E mais uma vez nós lembramos de Cristo Jesus, aquele que andava com os discípulos no caminho de Emaús. Ele abre a lei, os profetas, os escritos, e ele começa a ensinar aquilo que estava escrito acerca dele em toda a Escritura. Paulo então diz que aquilo que ele confia, não apenas de boca, aquilo que ele crê, ele depositou a sua fé no conteúdo da Escritura, e esse conteúdo ensina acerca do Messias prometido. Toda a Escritura, não só o Novo Testamento, mas também o Antigo, aponta para Cristo e revela o Filho de Deus. Paulo diz: eu creio nisso. Ele também diz: eu tenho esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Paulo tem esperança na ressurreição e no julgamento final dos justos e dos injustos. Haverá um dia, meus irmãos, que não mais haverá um ano novo para vir no mundo velho, no mundo contaminado de pecado. Me diga, qual é a vara mágica que pode ser usada quando o ano de 2024 entrar, que então mudará a realidade das pessoas? Não existe. Sim, nós nos alegraremos, nós estamos aqui em culto, inclusive oramos e dizendo: Senhor, obrigado por tudo que passou. Mas esse mundo é um mundo velho. As injustiças continuarão. As doenças, como consequência de pecado, continuarão. A pobreza continuará. Aqueles que governam injustamente continuarão no seu governo. Não, esse é o mundo velho. Paulo diz: eu tenho esperança na ressurreição dos justos e dos injustos. Eu tenho esperança naquele dia que ele voltará. Ele julgará tudo e todos. E então será o fim e o começo. O fim de um mundo de pecado, mas o começo de uma eternidade sem pecado. Para sempre. Essa é a sua esperança. Meus irmãos, aqui está a confissão de Paulo. Aqui está a confissão de Paulo. Quando nós olhamos lá para Atos 6, 13, eu peço que você abra sua Bíblia lá. Nós lemos esse texto na liturgia. Nós vemos que Paulo, de fato, exorta Timóteo. Ele diz que o homem de Deus foge dessas coisas. E ele então diz, ele lembra, no verso 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo, de fato, lembra da confissão que Timóteo fez, confessando servir ao Senhor. Mas ele usa como base
não a confissão de conversão de alguém. Veja no verso 13: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Esse texto nos ensina, irmãos, que a nossa confissão de fé não é apenas naquele dia que somos recebidos na igreja do Senhor. Ela continua. Ela continua, e aqui há inclusive um ótimo motivo para termos um momento no culto para confessar a nossa fé através de um credo ou de uma confissão. Mas nós já fazemos isso quando nós oramos, quando nós cantamos. Isso é interessante. Você vem renovar a sua fé. A sua aliança com Deus é a mesma aliança. Mas você vem confessá-la e dizer: Senhor, eu continuo crendo nisso. A minha esperança está no Senhor, no seu retorno. Eu creio na tua palavra. Ela é a minha fé. É nela que está a minha fé. Eu sirvo ao Senhor. E é por isso que eu estou aqui. Aqui está Paulo fazendo a sua confissão. E essa confissão tem uma consequência na vida de Paulo. Ele diz no verso 16: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Essa confissão na vida de Paulo causa um efeito. Esse efeito, irmãos, é de ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E também dos homens. É como se Paulo dissesse: eu busco não ter nada do que me envergonhar diante de Deus e diante dos homens. E era exatamente isso que ele fazia aqui. Ele diz: vocês não têm provas contra mim. Vocês não têm do que me acusar. Paulo tem a sua consciência em primeiro lugar perante Deus, porque não pode colocar um homem no lugar de Deus. Mas ele também tem a sua consciência pura perante os homens, porque eles são imagem e semelhança de Deus. E ele dá um exemplo aqui desse esforço que ele faz. No verso 17 ele diz que veio trazer esmolas, ele foi levar esmolas à nação, a Jerusalém, e também oferendas, porque aqueles dias eram dias em que os irmãos de Jerusalém passavam fome, necessidade. Paulo mostra que a sua confissão não é apenas de boca, e ele não apenas tem a sua vida com Deus e não se importa com o que as pessoas pensam dele. Paulo vai até Jerusalém levar esmolas, ajuda para os irmãos de Jerusalém. Mas não apenas isso, ele faz um voto, é isso que ele diz aqui. Os judeus o pegaram, purificado no templo, e ele está preocupado com a consciência alheia. Paulo demonstra que a sua confissão não é apenas de uma vida apenas com Deus, mas também uma vida diante dos homens. E ele depois então reafirma que eles não tinham o que provar contra Paulo. Paulo encerra a sua fala. Todos estão ouvindo no tribunal. Vejam a cena. A acusação falou, em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, Paulo faz a defesa, a sua defesa. Mas qual é a decisão do juiz? E aqui está o nosso terceiro ponto. Paulo é colocado sob custódia. Veja o que diz o verso 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Nós não sabemos direito, o texto ele não deixa claro por que Félix adia essa sentença. Ele suspende a sentença, como se ele fizesse isso. O tribunal estava acontecendo e ele então diz: sentença suspensa. É estranho, não sabemos direito, porque ele diz que ele conhece as coisas a respeito do caminho. Ora, se ele conhece, então ele poderia esboçar uma sentença, mas ele não faz isso. Nós não sabemos o que acontece. Não sabemos se é porque ele quer suborno, como ele faz no final do capítulo, está sendo registrado.
Nós não sabemos se é porque ele quer decidir e dividir a responsabilidade com Cláudio, não sabemos. O fato, irmãos, é que a sessão é suspensa. Paulo é mantido sob custódia. Ele fica ali. Usam de misericórdia com ele, porque os seus parentes podem vê-lo. E depois Félix o chama. Félix chama Paulo e ele tem a oportunidade de testemunhar do Evangelho. Ele traz uma mensagem sobre 3 coisas: a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. A justiça, porque isso é algo indispensável às autoridades civis que tomam decisões que impactam na vida dos cidadãos. Paulo fala sobre isso. E veja que o Evangelho também nos fala sobre essas coisas. Paulo fala sobre domínio próprio. E segundo os historiadores, Drusila, a mulher de Félix, já estava no seu 2º casamento. E ela tinha a idade aí por volta de 19 anos. Félix já estava no seu 3º casamento. E segundo os historiadores, ele a convenceu para largar o seu antigo marido e casar-se com ele. Faz todo sentido Paulo falar sobre o domínio próprio, na verdade. Paulo ensina a Félix que ele não deve viver governado pelas suas paixões sexuais. E como essa mensagem é tão necessária nos dias de hoje, em dias em que nós vemos tanto apelo a comidas, não se come apenas o que se precisa, se come muito mais. Em dias em que as pessoas nem mesmo se casam mais, porque elas já estão pensando, se não der certo eu já não me casei, eu vou para a próxima. As músicas, a maioria delas, ouça pelas ruas, elas falam desse assunto. As pessoas estão sendo governadas pelas suas paixões. Às vezes, não só por querer ter uma pessoa, mas por querer ser desejado ou desejada. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Paulo fala dessa mensagem àquele homem. Que coragem! O homem que poderia dizer: acabou, Paulo, para você. Você vai morrer. Mas que ato de amor. Talvez aquele homem nunca tenha tido a oportunidade mais de ouvir o Evangelho. Que ato de amor. Ele fala sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. Paulo apela à consciência de Félix, que haverá um juízo, e tudo que Félix fez certamente deve vir à memória dele, para que ele reflita sobre os seus pecados contra Deus. Haverá um juízo, uma ressurreição de todos. Todos prestarão contas perante Deus. Parece até agora que não haverá. Pedro fala sobre isso. Muitos dizem: não vai vir esse dia. Vocês dizem aí que está próximo, que são os últimos dias. Já estamos em 2023, quase 2024. Esse dia não vai vir. A palavra diz que quando menos esperarmos, se dirá: eis o noivo. E será como um passe de relógio. Meus irmãos, aqui está a mensagem de Paulo. Isso tem efeito na vida daquele homem. O texto diz que ele fica amedrontado. Ele não fica apenas com medo. Ele fica amedrontado, poderia ser traduzido, ele fica extremamente com medo. É uma palavra que expressa exatamente o medo que inclusive os discípulos tiveram. Quando Jesus diz: Pai, seja convosco, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam, estavam vendo um espírito ou um fantasma. Talvez você já tenha tomado um susto, achando que algum espírito está movendo alguma coisa perto de você. Esse homem ficou dessa forma, extremamente com medo. Parece que Paulo antecipa o juízo final e coloca bem diante dele. E todas as suas obras,
É como se Félix tivesse que prestar contas agora, naquele momento. Félix fica com medo. Aqui é um efeito da mensagem. Mas infelizmente Félix manda Paulo embora. Ele cala a sua consciência. Ele despede como se a sua culpa fosse embora com Paulo. Paulo irá calar a boca, ele não irá ouvir mais o evangelho. E então, juntamente com Paulo, a sua culpa irá embora. Não. Não funciona dessa forma. Às vezes as pessoas não querem ouvir aqueles que são os mensageiros das boas novas, do evangelho, porque as suas consciências são acusadas. Elas então fogem, elas não vão, elas mudam de igreja, elas fogem, elas não usam ali o YouTube para ver aquele pregador, elas usam outro pregador, como se a sua culpa ela sumisse juntamente com eles. Como Félix está enganado. Como Félix estava enganado. Paulo é um enviado de Deus. É isso que significa apóstolo. É um mensageiro de Deus. Deus o enviou até Félix. E ele despede Paulo. Ele não tem noção do que está fazendo. Ele perde a oportunidade de ter a vida transformada. Pior ainda, ele oferece, ele pede dinheiro, suborno de Paulo, é isso que está no verso 26. Félix continuou cauterizado em sua consciência. Ele não recebeu a mensagem que Paulo lhe deu. Que triste, irmãos. Que triste. Lamentável. Enquanto Barnabé traz riquezas diante dos apóstolos e coloca aos pés dos apóstolos para servir os necessitados, em demonstração de amor, desprendimento, em demonstração não de egoísmo, mas de pensamento no próximo, Félix pede riquezas, ele pede dinheiro, porque ele só pensa em si mesmo. O texto nos diz que Paulo fica por ali sendo cozinhado durante 2 anos, até que vem o próximo governador, Pórcio Festo. A justiça não é lenta apenas nos nossos dias, também é lenta aqui nos dias de Paulo. Mas Deus está vendo todas essas coisas, irmãos. Deus está mantendo o seu plano de levar Paulo para Roma, para testemunhar lá em Roma. Paulo é paciente, ele fica ali 2 anos. 2 anos. Em obediência àquele que governa todas as coisas. Mas ele já fez aquilo que deveria nesse lugar. Ele testemunhou, ele confessou sinceramente a sua fé. Ao passo que aqueles judeus trouxeram uma acusação falsa. Que texto que nos ensina muitas coisas. Mas que aplicações, ó Deus, meus irmãos, o Senhor nos traz para nossas vidas. Nós já fizemos algumas durante o sermão. E aqui eu separo algumas outras. Em primeiro lugar, eu falo aqui aos que estão neste momento e não fazem parte da igreja. Talvez admirem a igreja, mas não se decidiram em servir ao Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, Jesus é a verdade. E Ele, a verdade que é uma pessoa, Ele vê quando você mente. Ainda assim Ele te trouxe para ouvir a verdade. Ainda assim Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele é gracioso em seu amor. Perceba isso. Deixe a sua vida de mentira, como Tértulo era um grande mentiroso diante de Félix. Como se não houvesse aquele que vê o coração. Se arrependa.
e se entregue a Cristo. Livre-se, porque a mentira é uma coisa que aprisiona as pessoas. Elas começam a se tornar mais habilidosas em mentir, elas criam um mundo paralelo. E depois elas sentem dificuldade em voltar e confessar tudo que elas fizeram e tudo que mentiram. Quanto mais mentem, mais aprisionadas elas ficam. Mas Cristo nos liberta da mentira. Ele nos liberta do pecado. Ele liberta completamente todo aquele que clamar a Ele. Mas se você não clamar a Ele, chegará o juízo final, quando você menos espera. Você irá dar conta de tudo aquilo que você fez e falou. E já não haverá mais misericórdia. Já não haverá mais a esperança, inclusive, de um ano novo. E só haverá a punição eterna. Se Cristo, então, te chama hoje, meu querido e minha querida, seja leal a Ele. Faça como Paulo, que disse, eu sirvo a Deus, eu cultuo a Deus com a minha vida, como se ele tivesse dito isso. Então, se você crê de fato, seja leal a Ele, tenha coragem. E procure as autoridades dessa igreja. E diga, Cristo me alcançou. Eu quero viver para Ele. E eu não quero esconder isso de ninguém. Ele é o meu Senhor. Ele me salvou. Não fique perambulando por esse mundo de trevas, onde não há nenhuma esperança. Faça parte da igreja do Senhor. Não espere nem mesmo esse ano novo começar. As pessoas costumam fazer planos, né, para o ano novo. Algumas coisas dizendo, não, quando o ano começar, eu vou fazer tal coisa. E muitas vezes nós sabemos isso não acontece. Não espere começar o ano novo. Se entregue a Cristo. Esse é o apelo bíblico. Em segundo lugar, eu falo àqueles que fazem parte, então, da igreja e a todos os outros, vivam para Cristo. Viva a verdade. Fale a verdade em amor com o seu próximo, como está em Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. No verso 25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque Jesus é a verdade? Sim, é verdade. Ele é a verdade. Mas o motivo de Paulo aqui é outro. Porque somos membros uns dos outros. Talvez você já tenha visto falar das doenças autoimunes. O corpo não consegue se comunicar e uma parte do corpo pensa que é um inimigo, ali está acontecendo um ataque por uma bactéria ou um vírus. Então, uma parte do corpo começa a destruir o próprio corpo, porque há um problema de comunicação. Paulo diz, falem a verdade, porque vocês são membros uns dos outros. Quando há mentira no meio da igreja, e não apenas a mentira verbal, mas quando nós fingimos, simulamos, quando dizemos algo que não é assim no nosso coração, nós estamos destruindo o corpo do Senhor, a igreja. Nos arrependamos, irmãos. Como isso é difícil. Mas o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento. Não fale o que não se harmoniza com o seu coração. Cristo nos chama a vivermos para aquilo que Ele nos chamou, a verdade. Somos pecadores, mas Ele nos alcançou para vivermos a verdade. Em terceiro lugar, o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje?
Talvez você tenha vindo apenas porque é mais um culto. Talvez porque é o último culto do ano. Mas mais uma vez eu te pergunto, o que você veio fazer aqui hoje? Paulo confessa, dizendo: eu sirvo a Deus, ao Deus dos meus pais, ao Deus de nossos pais. Eu entrego a minha vida a Ele. Os meus membros, todo o meu ser é dele. E é por isso que estou aqui. É como se Paulo estivesse num culto, ele diria isso. É por isso que estou aqui. Porque conheço e ando com esse Deus. Porque não é uma mera aventura para mim, mas eu tenho conhecido esse Deus. Eu tenho conhecido as suas promessas. Eu tenho conhecido a sua palavra. Eu tenho conhecido a sua obra em minha vida. A sua graça tem vencido o meu pecado. Eu conheço o poder da sua graça. E eu o sirvo. Ah, meus irmãos. Cada culto é tanto um ato de descansarmos completamente em Cristo Jesus. Isso é o dia do descanso. Eu descanso toda a minha vida. Não só o pão de cada dia vem das tuas mãos, Senhor, mas inclusive o pão da vida vem do Senhor. Toda a minha vida está em Ti. Eu descanso no Senhor. Mas eu também te sirvo. É um binômio. Não é contraditório. Eu descanso porque eu confio em Ti, mas ao mesmo tempo eu estou aqui servindo ao Senhor. Eu não vim apenas sentar num banco e assistir o que está acontecendo. Quando eu canto, eu falo, como nós cantamos, o meu louvor é fruto do meu amor por Ti. De lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti. E do Teu Espírito que habita em mim. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos então servindo ao Senhor. O meu Deus, o meu Senhor está falando comigo. O meu Pai está me discipulando. Ele me traz aqui e diz: meu filho, sente-se aqui. Eu tenho algumas palavras para te dizer acerca da sua vida. Isso é o culto. Ah, meus irmãos, que bênção é o culto. É um encontro com o Deus das nossas vidas. É triste ver que alguns são indiferentes ao culto. Ou porque eles estão afastados do Senhor em seus corações, ainda que estejam no culto, ou porque eles nunca foram unidos ao Senhor. Ao passo que vemos a graça pura transformando os nossos corações, deve, meus irmãos, nos encher de pavor, de assombro e de tristeza. Ver aqueles que são indiferentes à maravilhosa e graciosa presença de Deus no culto. Essas são 3 aplicações que tenho a trazer para os irmãos. Esse texto poderia nos trazer muitas outras. É um texto muito rico, mas aqui eu encerro este sermão. E rogo a Deus que você não apenas confesse de boca, com a sua boca, a Cristo, mas você faça como Paulo. A sua confissão seja: eu sirvo a Ele, eu cultuo a Ele, eu confio nas Escrituras, eu tenho a esperança que Ele voltará. Que o Senhor nos abençoe. Amém
Vamos todos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, Deus de graça, Deus de maravilhoso amor em Cristo Jesus. Ah, Senhor, como é maravilhosa, como de fato devemos cantar o teu amor, a tua graça na vida de um pecador, que vence e o faz não adorar a si, mas ao Deus vivo. Apesar, inclusive, dos homens, como Paulo estava naquele tribunal, com homens com gosto de sangue nas suas bocas. Paulo diz, eu confesso. Mais uma vez ele fala. É isso que eles estão me acusando. Sim, isso é verdade. Eu sirvo ao Deus de nossos pais. Eu creio na Escritura, porque ela fala do Messias. Jesus, que já veio, encarnou e subiu aos céus. E nele está a minha esperança. Senhor, anos podem se passar. A humanidade pode chegar ao ano 3000. Mas esta mensagem continuará a ser tão nova, ó Deus, para o ser humano, tão útil, tão adequada, tão poderosa e tão transformadora, porque o Deus que a mantém é o Deus que não perece com o tempo. Como nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos pela mensagem da tua palavra, que é revelada em Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.